Voltamos aqui no Copacabana Palace. Meu entrevistado desta noite é Claude Troisgros, um chefe aqui que tem uns restaurantes maravilhosos no Rio de Janeiro, Olympe, né? O Brasserie, CT Brasserie e 66 Bistrô. Mas eu estou sempre no Olympe, que eu amo de paixão, você sabe disso. Olympe, o Olympe é o nome da minha mãe. Olympe, né? Lógico. O nome da minha mãe, que era italiana. E, quer dizer, todo mundo fala certo, sou eu que falo Olympe, porque viu que ela viveu na França praticamente a vida inteira, passou a ser Olympe. Mas ela é italiana e o nome dela é Olímpia. Ah, Olímpia, exatamente. E tá tudo a ver, né? Olímpia com a Olimpíada vindo para o Rio de Janeiro. É, exatamente. Seu nome está em cima mesmo. Agora, Claude, vamos voltar àquela história da comida molecular, né? Da gastronomia molecular. Eu não fui ainda no El Bulli, né? Um restaurante espanhol mais famoso que tem, né? O El Bulli. O Ferran Adrià, que é o chefe do El Bulli, é uma pessoa hoje em dia hiper conhecido no mundo da gastronomia e é uma pessoa que mudou o trajeto da culinária no mundo, né? A gente passou por várias fases no mundo da culinária. Eu vivenciei, jovem, ainda com meus irmãos, a mudança do classicismo francês para a nouvelle cuisine, porque meus pais, meu pai e meu tio, foram um dos criadores dessa nova era da cozinha. Da nouvelle cuisine. A família Troisgros foi um dos que criaram. Da nouvelle cuisine. Então, isso durou, assim, durante, vamos dizer, 20 a 30 anos. A gente passou para um outro momento, que foi mais, vamos dizer, um momento vindo dos Estados Unidos, com a cozinha fusion, se chamou, que era uma abertura um pouco maior para uma mistura de produto e técnica de todos os países, uma cozinha mundializada, vamos dizer, ou globalizada. Mas essa cozinha globalizada não era muito mais um encontro do Ocidente com o Oriente, quando a gente fala cozinha fusion? Muito. Muitas coisas vindo da Tailândia, da China, do Japão. Exatamente, né? No início da cozinha fusion, mas depois ela começou, aí que se criou realmente uma cozinha que era de base francesa sempre, bem que ela vem dos Estados Unidos, usando os produtos orientais, mas aí começou a entrar também um franco-cubano, um franco-mexicano e um franco-brasileiro, inclusive. A gente pode chamar ele de cozinha fusion. Mas a fusion, ela abriu as portas ao mundo, principalmente por produtos, claro que tive exageração, sem dúvida nenhuma, mas ela abriu aos produtos internacionais que, às vezes, a gente desconhecia. E aí chegou o Ferran Adrià, espanhol, né? E que criou uma nova era, que a gente chama isso de cozinha molecular. Não, eu adorei esse nome. Ninguém não sabe muito bem o que quer dizer. São 15 pratos, 20 pratos, às vezes, numa refeição, que não são bem pratos, né? Eu fui lá o ano passado, foi 46 pratos. 46? 46 pratos. Obviamente são explicar, pratos de uma bocada, né? É pequenininha, mas é engraçado porque são coisas um pouco que às vezes não tem sentido, às vezes não tem harmonia entre um prato e o outro. Você vai comer, de repente, uma bolinha que estoura na boca de chocolate e o prato seguinte uma ostra. Que também não é uma ostra, você não olha e não vê a ostra. Não, que não é uma ostra, mas que você tem não gosto vê a de ostra. Exatamente, você não vê o produto. Muita colherzinha, mas é muito interessante, porque o interesse nisso, primeiro, que o Ferran Adrià é um grande técnico. Uma pessoa que sabe perfeitamente como, e pesquisou, não, obviamente, como usar o produto. Segundo, ele trabalha com um produto de primeira linha, é um produto de grande qualidade. E terceiro, ele não esconde que a base dele é a nouvelle cuisine. Ele fala o tempo todo, olha, os meus primeiros restaurantes onde eu aprendi foi Pierre et Jean Troisgros, foi Frédéric Girardet, foi Michel Guérard, foi Jacques Maximin. Ele fala, a minha base é a nouvelle cuisine française. É isso que abriu minha mente. Depois ele fez o seu caminho, não é? Que aí é um grande criador, né? Um gênio. Antes da gente entrar um pouco, como é que o Ferran Adrià consegue criar esses pratos que você não sabe quais são as substâncias que estão ali, né? Os ingredientes, e você só descobre quando bota na boca? Na verdade é assim, é uma caixinha de surpresa, né?
É uma caixa de surpresa. O garçom ajuda muito, né? O garçom, tem que explicar um pouco, né? Mas vamos começar primeiro. Qual foi essa diferença grande da cozinha tradicional francesa para a Nouvelle Cuisine? A minha impressão era que a Nouvelle Cuisine se transformou numa cozinha mais leve, menos encorpada, é isso? Com menos cremes, menos manteigas, é isso? Isso. Bom, primeiro, a base da cozinha tradicional francesa são os molhos, os longos cozimentos, as técnicas apuradas, sem dúvida nenhuma, mas uma cozinha já pré-fixada, pré-determinada. Um prato tradicional francês, vamos pegar o mais tradicional e o mais simples que todo mundo conhece, é a sopa de cebola. A sopa de cebola, um grande clássico da culinária francesa. Obviamente, você tem gente que faz uma sopa de cebola um pouco diferente hoje, mas a gente fala dos anos 60, 70, onde o classicismo era ainda muito presente, e a sopa de cebola era uma receita que ia de ser feita assim e acabou. Com aquela crosta de queijo e pão. Exatamente. E vinho blanc, 2 cravos, um certo estilo de cebola que tinha caramelizar. Enfim, era uma receita que tinha de seguir e todo mundo poderia fazer a partir do momento que ele tinha um bom produto e a técnica certa. A Nouvelle Cuisine abriu as portas, na realidade, para a criatividade. Eu acho que é isso que a gente pode dizer, o que a Nouvelle Cuisine deu para o mundo da culinária, é justamente abrir a mente do cozinheiro. Por exemplo, uma sopa de cebola na Nouvelle Cuisine, qual seria a diferença? Não, aí você pode fazer o que a Nouvelle Cuisine fala. Faz o que você quiser. A partir do momento que você tem o produto sempre valorizado e a técnica também. Só que a técnica é muito mais aberta. Em vez de refogar a cebola, caramelizar a cebola, botar 2 cravos, um pouquinho de vinho branco, o caldo de frango, cozinhar isso durante 30 minutos, botar um pãozinho, queijo gruyère e gratinar, você pode dizer, bom, eu não vou caramelizar mais minha cebola, eu vou deixar ela branca, em vez de botar cravo, eu vou botar canela, em vez de botar vinho branco, eu vou botar cachaça, entendeu? Já mudou tudo, né? Mudou, fiz mudou tudo. Outro estilo de sopa de cebola. Obviamente, a culinária e a gastronomia, a alta gastronomia, se abriu para o mundo todo, ela fugia um pouco justamente daquelas coisas onde você vinha de uma boa família, uma família que tem um histórico culinário, ou então você passou por tal escola e tal escola, então você é um bom chefe, que às vezes não é verdade, mas enfim, que você tinha um histórico e uma educação gastronômica. Ela fugiu disso e abriu a porta para os amantes da gastronomia. Quer dizer, isso é muito bom, porque abriu as portas também para milhões de outras coisas. Mas, enfim, começou a aparecer autodidata, gente que sabia que tinha uma certa sensibilidade para poder cozinhar, e apareceu o grande chefe nesse mundo da culinária. Né? Apareceu gente que não tinha formação nenhuma e que se revelaram gente de alta competência gastronômica. No Brasil, hoje em dia, a gente está aí também. Tem muitos jovens chegando no mercado que são incríveis, que fazem uma culinária incrível. E como é que você tem os nomes de alguns chefes lá do exterior que você acha que surgiram quando... O Jacques Maximin é um autodidacta, foi um grande chefe dos anos 80. Tem o Freddy Girardet, que é também um dos maiores chefes da história que a gente tive na França nos anos 80, 90. Enfim, tem uma série, tem muitas mulheres que foram autodidatas. É muito menos mulheres chefes, né? Está voltando. Tem uma chefe famosa agora em Lausanne, naquele hotel famoso também lá de Lausanne, que eu estou me esquecendo o nome agora, Beau Rivage, que é de uma família de chefes franceses. Que ela agora é uma grande chefe, que está renomada lá, está todo mundo falando bastante, que ela é mulher, né? Então, eu vi até numa revista. O mundo, é engraçado, porque o mundo da gastronomia era de mulher, se a gente pega... Mas os grandes chefes são sempre homens, né, Claude? Quando chegou as Nouvelle Cuisine, né? Só quando chegou a Nouvelle Cuisine? Uma coisa masculina. Ah, é? Não, mulher tinha, você vê... Mulher na cozinha tradicional tinha um grande chefe? Tinha também mulher, mas você vê toda... Não vou dizer da alta gastronomia, mas principalmente do bistrô, daquela cozinha caseira, não é? Você vê todos os restaurantes, por exemplo, Georges Blanc, que é um grande chefe hoje em dia em Vonasse, a família dele era a mulher que cozinhava, era a Mère Blanc.
A minha família Trois Gros começou com minha avó, Marie Trois Gros. Ela era cozinheira. Mas os da grandes casa. nomes acabaram sendo dos homens. Depois, A referência acabou sendo verdade, masculina. Verdade. Até no classicismo, Escoffier, Vatel, enfim. Você tem uma ideia por quê? O porquê, eu diria, essa pergunta sempre volta. Eu sempre fico enrolado respondendo essa pergunta. Você fica enrolado. Vão me achar assim, antifeminista. Mas eu acho que era uma coisa assim, um trabalho pesado. Menos hoje em dia. Mas a gente... Não é machismo, não, né? Não é machismo, mas é um trabalho pesado. A cozinha, hoje em dia, menos. Hoje em dia, na cozinha, você tem panela mais leve, você tem menos hora de trabalho, você tem ar-condicionado na cozinha. Então, um trabalho que é menos pesado que nos anos 1900, né? Onde as cozinhas eram quentes pra caramba, as panelas pesadonas, enfim, eram horas de trabalho, assim, tipo 20 horas por dia, em pé numa cozinha. Enfim, era um trabalho que não era muito humano, não é? Não, né? Então, agora tá cheio de charme, né? Todo mundo quer ser chefe. Ô, Claude, mas voltando ao Ferran Adrià, como é que ele faz essas comidas que são completamente enigmáticas? Porque, como você falou antes muito bem, o garçom às vezes tem que explicar o que é que você vai comer, né? E como você tem que comer. E a ordem que você tem que comer. Porque às vezes tem 3 coisinhas, você tem que comer primeiro uma, para depois comer a outra. Depois... Como é que é isso? Isso aí é culinária ou é uma coisa já que virou uma instalação, que nem a arte, que a gente diz, isso aqui é uma instalação artística? Primeiro, eu quero dizer que o Ferran Adrià é um gênio. Tá. É um gênio da gastronomia, e só tem um. Só tem um, mas tem muita gente que imitou, né? É aí que está o grande problema. O problema é que ele tem uma cozinha que, obviamente, tecnicamente falando, abria portas a muita coisa no mundo em termos de culinária. Abria nossa mente em muitas coisas. Ele criou técnicas diferentes que hoje você encontra em todos os restaurantes. As espumas é uma coisa. As espumas, hoje em dia, não tem um restaurante, até bistrô faz espuma. Tudo é espuma. Tudo é espuma. Tudo é espuma. Mas, enfim, então a copiagem se banalizou na vida, banalizou a nova técnica. Mas ele é como pessoa, e o restaurante El Bulli, quando você marca um jantar lá e fala, eu vou hoje jantar no El Bulli do Ferran Adrià, você é um grande momento. Você tem que estar preparado. Obviamente, se não vai lá para comer um steak frito com uma salada. De todas as maneiras, você tem que estar bem preparado, né? Mas você tem que estar preparado para uma experiência que, de repente, você nunca mais vai viver essa experiência de novo. Se você é um profissional da cozinha, você vai viver, obviamente, uma experiência de novas criações, de técnicas que você desconhece, vai te dar ideia, vai te dar reflexão, vai pensar, será que eu estou no caminho certo, será que eu não tenho de mudar meu estilo? Ouvi muitos chefes que foram lá e voltar para o restaurante familiar ou o restaurante dele e mudar o estilo de cozinha. Não, estou no caminho errado, agora eu vou mais para um caminho mais Ferran Adrià, mais criativo, mais molecular, mudar totalmente o estilo. Quer dizer, ela te deixa pensar. Agora, se você não é um profissional, se você é um amador de boa comida, você vai ter umas experiências sensoriais impressionantes. A gente vai para o intervalo, mas a gente volta falando sobre o Claude Trois Gros, mais da experiência da vida dele aqui também no Brasil. Nós voltamos já aqui no Copacabana Palace.